Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Aqui com você, Pastor Gedeon Júnior. E é uma felicidade muito grande estarmos juntos. Hoje continuaremos o grande Armagedon. Estamos indo devagar, com muita calma. Nossa pastora presidente determinou que não se corresse num livro como o Apocalipse. Então vamos caminhando e o Senhor nos abençoará. Nós já sabemos que a grande tribulação é exatamente o período de tempo de 7 anos da última semana de Daniel, dividido em 2 grandes períodos de 3 anos e meio, com fatos históricos muito bem determinados. Nós vemos que a segunda parte deste grande momento histórico se perfaz exatamente quando, e coloque isso na cabeça, exatamente quando se tem o derramar das 7 taças da ira de Deus, momento em que o anticristo quebra o pacto e vem literalmente em desfavor de Israel. Acho muito interessante que a palavra de Deus, então, assim deixa de forma muito clara esta segunda parte da grande tribulação com os seguintes eventos. Vamos juntos. Primeiro, o derramar das 7 taças da ira de Deus. Obviamente que, em decorrência de toda a calamidade instaurada com o derramamento das 7 taças, o anticristo quebra pacto de paz e vem para acabar com Israel. O intento será frustrado, mas ele terá vitórias em um primeiro momento. E, obviamente, todo este tempo de luta do anticristo para acabar com Israel se deu o nome de Armagedon, onde ele, além de quebrar o pacto, ele entra em Jerusalém, profana o templo e, obviamente, o Armagedon é esse conjunto sistematizado e organizado de batalhas ali no final da última semana, culminando com a vinda de Cristo e a derrocada completa do anticristo. Assim, irmãos, não nos esqueçamos desta sequência, porque ela é demais fundamental e preciosa. Agora continuemos. Bem, se você parar e pensar comigo, 2 são os grandes fatos que nos fazem entender que a segunda grande semana da grande tribulação começou. O primeiro, o derramar das 7 taças da ira de Deus. E o segundo, o próprio Armagedon. Ok. Compreendido todo esse momento, vamos então a todas as fases que já vimos e a fase nova que hoje se apresentará. O Armagedon é exatamente esse conjunto de batalhas que indicam uma grande guerra no final da grande tribulação. Primeiro, o rio Eufrates seca. E seca porque o 6º anjo da 6ª taça derrama sua taça e, secando este rio, você tem condições de os aliados que foram reunidos pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo dragão, que é Satanás, virem tentar aniquilar os judeus de uma vez por todas. O que é interessante verificar é que eles saem exatamente aqui do extremo oriente e o seu caminho não é mais problemas em razão do Eufrates, ele estará seco e eles vêm direto para cá, para Israel. Cremos, como ensinamos, que eles vêm, em primeiro lugar, aqui na parte norte e conquistam, em primeiro lugar,
todo o vale do Monte Megido. Daí Ar-Megido, o vale do Megido, Ar-Megido, e daí, numa transliteração para a língua portuguesa, Armagedon. Aqui é algo crucial e importante, o vale, esse vale, não só porque, obviamente, ali está, pelo que constam em escritos e até mesmo documentários militares de Israel, ali está concentrado 70% da Força Aérea Israelense, orgulho nacional e muito de sua grandiosidade bélica. Tendo essa conquista sido realizada pelo anticristo, fica muito fácil se deslocar pelo território e vir exatamente para cá, para Jerusalém, a eterna cidade, né? A desejada cidade de todas as nações. Ele então tem essa primeira vitória, desce a Jerusalém, e nós vimos no estudo de ontem que chegando a Jerusalém ele consegue uma grande segunda vitória, porque o próprio Cristo e os profetas do Velho Testamento já tinham asseverado que a grande cidade cairá, e seria um momento desesperador. Nós não usamos todos os textos bíblicos que existem, mas o texto utilizado ontem de Zacarias e o texto de Cristo demonstram quão terrível seria este cerco e esta conquista do anticristo em razão da queda de Jerusalém neste momento histórico. Mais uma queda de Jerusalém, né? Dentre várias historicamente. Então, se você parar e pensar comigo, o rio Eufrates seca, o anticristo e os seus aliados vêm, atacam a parte norte, vencem e descem, e atacam a parte sul, destruindo Jerusalém. E, obviamente, é nesse momento que o anticristo invade o templo, penetra no templo, infelizmente traz abominação no templo, ordenando a sua adoração. A sua adoração. Ele, como diz o apóstolo Paulo, ele se sente Deus naquele templo e ele requer a adoração. E aí chega um momento e o motivo da nossa aula de hoje, né? Mas vamos lá, vamos rever rapidamente Zacarias 14, de 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Difícil ouvir isso, né? E as casas saqueadas. Meu Deus. As mulheres forçadas, ou seja, estupradas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Então existe uma promessa específica de que Cristo viria em socorro de Jerusalém. E, obviamente, agora sim, Jesus Cristo retorna pessoalmente no Monte das Oliveiras. Escuta-se então o desespero do povo de Deus e, tal como em outras vezes, o choro do povo chega aos céus e Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz assim, que fantástico! E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, Cristo vem e a primeira coisa que faz não é ir para o Vale do Megido, para o Ar-Megido ou Armagedon. Ele vem e a primeira coisa que ele faz é descer os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras é fendido no meio. No meio. Por isso que aqui nós acreditamos que esse texto ainda não ocorreu.
alguns exegetas da palavra de Deus, chamados preteristas, eles acreditam que isso tudo aqui já aconteceu exatamente quando no ano 70 Israel foi cercada e os romanos, o Império Romano com o general Tito, na época filho do imperador Vespasiano, tinha acabado com tudo. Nós cremos que, sim, esta profecia que em parte se cumpre nesta época, no ano 70, mas o cumprimento completo dela se dá exatamente na grande tribulação. Por quê? Porque no ano 70 Jesus não desceu, não colocou os seus pés no Monte das Oliveiras e o monte não se abriu. E aqui Zacarias está dizendo de forma direta e objetiva, ainda é Zacarias 14. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente, para o Ocidente. E haverá, então, ele se abrirá, o Monte das Oliveiras se abrirá, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. E a descrição agora, a partir de Zacarias, capítulo 14, versículo 5 em diante, é de grande vitória do povo de Deus. Então, olha que interessante. Jesus, então, nesse momento de horror, desce. E Jesus, ao descer, ele exatamente coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. E imediatamente ali se abre um vale maior do que o vale que já existe lá, que é o Vale de Jeosafá. Preste atenção, porque eu preciso que você veja estas imagens para compreender algo majestoso. Olhe para cá, vamos lá. Primeira imagem que eu quero que você veja é essa aqui, né? O anticristo, ele ataca aqui no vale do Monte Megido, no Ar Megido, e daí Armagedon. E aqui, ó, essa outra imagem aqui em cima, ó, bem aqui. Olha a distância do Monte Megido para o Monte das Oliveiras, né? E aí o anticristo, após atacar, aí ele desce a Jerusalém. Ele desce a Jerusalém e ele invade, ele toma a cidade, ele entra no templo e ele obriga aos que ali estão o adorarem. O Monte das Oliveiras, ele ficava de frente com o templo. Então vai ser um encontro inesquecível esse, porque nesse exato momento, após o anticristo entrar no templo e requerer a adoração como se fosse Deus, quem é que chega e bota os seus pés no Monte das Oliveiras? Jesus Cristo. E ele se fende. E muitos israelitas correm e se protegem aos pés do Senhor Jesus. É fantástica esta passagem, irmãos. E quer saber o melhor? Eu e você estaremos lá. Nós estaremos junto com Cristo vendo tudo. Nós desceremos com Ele. E o que é interessantíssimo é exatamente o seguinte, ó. Acompanhe comigo, porque aí depois, obviamente, Jesus sai dos Montes das Oliveiras, volta para o Monte Megido, e lá é que tem a grande guerra do Ar-Megido, do Vale do Megido, o Vale de Jezreel, que é a grande batalha do Armagedon prevista em Apocalipse 19. Agora, voltemos nossa atenção para o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai descer seus pés. Para quem não sabe, aqui está o Monte das Oliveiras, ok? Isso aqui é uma imagem atualizada do Google, e aqui do lado o Monte do Templo.
É muito interessante porque quando Jesus descer aqui no Monte das Oliveiras e ele se fender, meu amado irmão, o anticristo, ele não sei se ainda estará no Monte do Templo, mas vai ser uma coisa muito engraçada. Nós vamos ver isto, porque nós vamos estar com Cristo e esse monte do templo vai estar com o novo templo construído e o anticristo exigindo adoração lá dentro como se fosse Deus. E aí o verdadeiro Deus desce e o verdadeiro Deus pisa no Monte das Oliveiras. E segundo Zacarias, capítulo 14, versículo 4, o Monte das Oliveiras se abre e os judeus são protegidos, e os judeus veem Jesus e as mãos de Jesus e reconhecem e são protegidos por Jesus. E é muito interessante porque você tem entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, o Vale de Jeosafá. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. O Vale de Jeosafá é essa região aqui entre os dois montes. E Jesus e os discípulos atravessavam direto esse vale. Ele é bem pequenininho, é muito interessante. Você sai do templo, passa o vale e vem para o Monte das Oliveiras. E a última vez que Jesus esteve ali no templo, que ele disse assim para os discípulos, não vai ficar pedra sobre pedra, ele saiu do templo, ele veio, atravessou o Vale de Jeosafá e veio aqui para o Monte das Oliveiras, e aí ele começa Mateus capítulo 24 e 25 com um sermão escatológico, sentado aqui no Monte das Oliveiras e vendo o templo de frente. E aqui tem essa depressão aqui embaixo, o Vale de Jeosafá, é vale, é lá embaixo. Deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês, olha aqui, ó. Veja essa figura em amarelo, tá? Aqui do lado, essa figura bonita, aqui está o Vale de Jeosafá. No canto esquerdo, o Monte das Oliveiras, no direito, o templo. Olha que interessante, ó, a figura aqui, você pode ver aqui, ó, está exatamente aqui o Monte das Oliveiras, aqui o Monte do Templo, ou o Vale de Jeosafá. E o Vale de Jeosafá sai aqui e atravessa praticamente quase que Israel todo. E é muito interessante este vale aqui, porque ele já é uma fenda natural, olha o tamanho dele, ó. Olha, ele atravessa Israel praticamente todo, é muito bonito isso aqui, ó. Principalmente no inverno, os irmãos que puderem ir verão esse vale, e é interessante notar esse vale, porque esse vale vai ficar repleto de sangue e de morte em razão da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro. É muito interessante. Acompanhe comigo, por gentileza, agora a leitura da Palavra de Deus. Contemple, por gentileza, o que vai acontecer aqui quando Jesus pisar seus pés sobre este grande monte. Olha o que diz Zacarias capítulo 14. Vamos pegar, por gentileza, do versículo 3 em diante. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre um monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido no meio, para o oriente, para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra para o sul. Então, o monte se abrirá. Os judeus da querida Palestina nessa época em Jerusalém, eles terão condições de sair rapidamente da cidade, passar pelo vale de Jezreel, e passando pelo vale de Jezreel, eles terão condições de simplesmente entrar e se
proteger com o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. E olha o que diz aqui, olha que coisa fantástica. Versículo 4: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra para o sul. E fugireis. Olha o escape dado por Deus, né? Fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus de todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Olha o versículo 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra até o mar ocidental. E no verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e da torre de Ananel, até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Cruz credo, meu Deus. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. E o versículo 16 diz: E todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para festejar a festa dos tabernáculos. Amados irmãos, olha que fato fantástico. Jesus, quando desce literalmente sobre esse monte e coloca o seu pé e as fendas se abrem, um monte se abre, ele proporciona a Israel duas grandes vitórias. A primeira vitória, a vitória de os israelitas terem por onde fugir. Por onde fugir? Fugir por onde? Exatamente para perto do seu irmão mais velho, que eles verão e eles reconhecerão. Com as fendas abertas, você não tem somente o vale de Jezreel para a fuga, mas você tem também uma fenda aberta e um monte que evitava a fuga no sentido norte e sul, agora sendo aberto, é possível a fuga. E você acha que o judeu nessa época não vai fugir para perto do seu irmão mais velho, o protetor? E a segunda grande vitória é algo fantástico. As nações que estiverem em Jerusalém com o anticristo,
exatamente neste dia em que Cristo colocar o pé nos chãos do Monte das Oliveiras, elas simplesmente apodrecerão. Algo acontecerá. Aqui diz que eles terão o apodrecer das órbitas dos seus olhos e o apodrecer da língua na boca. Há muita interpretação quanto a isso. Dizem, inclusive, que Jesus aqui estaria se utilizando de uma bomba de natureza absolutamente química, né? Eu não sei se Jesus precisa disso. Basta uma palavra dele e tudo cai por terra. O que eu sei é que esses homens, após terem isso, terão um problema mais sério ainda. E haverá entre eles um espírito de confusão, como está aqui, não só no versículo 12, mas no versículo 13 e 14, em que eles simplesmente um se levantará contra o outro. Um se levantará contra o outro. Ou seja, o anticristo vem com 10 reis e quer dominar tudo. Não sei quantos reis descem com o anticristo aqui para Jerusalém e quantos ficaram lá no primeiro local que ele ganha, lá em cima, no grande Monte Megido. Mas o que eu sei é que as nações que estarão com ele aqui em Jerusalém, nesse dia, elas serão uma transtornada contra as outras e uma lutará contra as outras. E esse fato não é novidade. Isso já aconteceu várias vezes em lutas antigas do Velho Testamento, quando Jesus protegeu diretamente o seu povo. E aí Israel, nesse ponto, é protegida aqui em Jerusalém, e aí o Armagedon, enquanto várias batalhas, começa a mudar todinho de figura neste momento. Exatamente neste momento aqui começa a mudar. Então olha que fantástico, você viu comigo hoje que esta batalha em Jerusalém será fantástica. O anticristo, no exato momento maior da sua glória, quando ele entra em Jerusalém, ele entra no templo, ele requer adoração, ele arrebenta com os judeus. Nesse momento desce o verdadeiro Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O seu pé pisa no Monte das Oliveiras e exatamente no Monte das Oliveiras ocorre um grande cenário fantástico. Por quê? Por uma razão extremamente simples. O monte se abre e aí quem está, vou voltar aqui um pouquinho para que você entenda, quem está, obviamente, meu amado irmão, aqui do lado do monte do templo, ou seja, onde está toda Jerusalém, tem condições de passar pelo vale de Josafá e tem condições de simplesmente vir para onde está Cristo aqui, o Monte das Oliveiras está aberto e ele tem mais um jeito de fugir. E aí simplesmente com a mera presença de Jesus, olha o que acontece. Um problema muito sério nos exércitos que estão, o anticristo, nesse momento que atacam Israel, apodrece. Apodrece a órbita dos olhos, apodrece a língua. Eles não podem falar e eles não podem ver. E o desespero é tão grande que eles começam, a agarrar a mão do seu próximo e matar um outro. E aí Jesus começa a dar grande livramento para o seu povo. Amados irmãos, amanhã continuamos com Armagedon e, como já deu para você ver, semana que vem continuaremos também. Mas eu quero que você aprenda com certeza todos os detalhes dessa grande batalha e que Deus te abençoe.
a paz do Senhor.